Olá, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. Nosso compromisso aqui, nosso encontro marcado todos os domingos, aqui na nossa TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, redes de TV a cabo e no YouTube do Economic News Brasil. Você já foi lá? Você já se inscreveu no YouTube do Economic News Brasil? É gratuito. Você vai lá, alerta o sininho. Sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, você será avisado. Tanto também você poderá conferir outras edições do Diálogo Empreendedor que lá estão à sua disposição. Nosso convidado de hoje é o empreendedor industrial Aristênio Canamari. Aristênio, ele é formado em direito, mas ele pivotou para uma atividade totalmente diferente. E é isso que nós vamos conversar no nosso programa de hoje. Olá, Aristênio, bom dia. Bom dia, Jackson. Muito bom ter você aqui. Seu Aristênio, grande Jackson Pereira Júnior. Aristênio, você hoje comanda uma das principais indústrias de móveis é, empresariais e também de paletização. Eu lhe conheço, a sua história, mas conheci até pouco. Nós somos amigos de muitos anos, mas eu sempre vi você crescendo na área dos móveis, né? Comandando a Móveis de Aço Confiança, mas nunca nós tínhamos parado para conversar como é que isso se deu, essa transição. E é isso que eu quero que nosso telespectador também conheça hoje. Mas nós temos um roteiro a seguir. Primeiro eu quero saber, Aristênio, você é formado em Direito, mas você depois pivotou. Mas eu quero te perguntar, o que te motivou essa escolha inicial, se formar em direito para ser advogado? Meu pai era advogado e eu me incentivei por causa disso. Meu pai era consultor-geral do Estado e eu fui fazer direito, achava bonito a profissão direito, advogado. E com o tempo, eu fui vendo que é muito lento o retorno da advocacia. Você entra com ação, aí demora demais, não tem uma agilidade, é uma coisa lenta. Aí eu, não, eu tive que procurar outra coisa para fazer, que fosse retorno mais rápido, mais entrar, vender, produzir, alguma coisa eu tinha que fazer. O direito era muito lento, aí eu não gostei por causa disso. Em resumo, eu lhe conheço, você é uma pessoa inquieta, você gosta de estar movimentando, né? Então, você viu que o seu lado era empreender, não é isso? Pronto, é isso mesmo. E em que momento você percebeu que estava num caminho que deveria seguir um caminho mais ligado ao mundo dos negócios, ao direito? Foi algo que te despertou assim, que surgiu um negócio? Foi. Eu fui convidado para vender, distribuir móveis de aço confiança. Pronto. Eu fui distribuir, Lá em 90, lá na década de 90. foi na década de 90, exatamente. Aí eu comecei a vender, vendia depois, na realidade eu comecei a vender muito e eu não tinha a produção necessária que eu tinha de venda que eu estava atingindo o mercado, entendeu? A Uhum. empresa estava em dificuldade e ela não conseguia produzir o que eu necessitava que produzisse. Aí eu fui Mas você sempre convencendo, vendeu só móveis de aço? Na época que você era eu vendi- distribuidor? no começo eu vendia só móveis de aço. Certo. Depois que eu adquiri a fábrica, eu vendia móveis de aço e paradisação de estoque, que é o porta-pallet, né? Basicamente é o porta-pallet. Tudo que verticaliza estoque, eu vendia, porque a fábrica já fazia isso, entendeu? Ela tem 75 anos quase de existência. Ela já fazia isso. Só que eles, quando me procuraram só para o setor de imóveis, porque o setor de imóveis é um valor menor de faturamento. Mas o setor de paletização, é um volume maior de faturamento.
São vendas mais difíceis, mais complicadas de ser feitas, de calcular, e todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, o móvel é só fabrica o móvel e vende. A necessidade é o roupeiro, para guarda de roupa para funcionário, é um arquivo para pasta suspensa, estantes, armários. Esses produtos eles já vendiam. Eu simplesmente, com o tempo, eu fui mudando, melhorando o design, melhorando a funcionalidade e outras coisas mais, entendeu? Mas, Aí fui Aristênio, atingindo um mercado que a fábrica antiga não atingia. certo. Mas, Aristênio, eu queria que você pudesse explicar aos nossos telespectadores, os empresários, empreendedores que estão nos assistindo, como é que se deu essa operação em que você passou de distribuidor e resultou assumindo o controle da Móveis de Aço Confiança, que é uma empresa que pertencia a um grande grupo empresarial, era o grupo Anjo Figueiredo, né, que era um formado de pessoas sérias, grandes amigos, né? Como é que se deu essa operação? Na realidade, eles não conseguiam produzir o que eu queria que ele produzisse. Na básica foi isso. O que é que eu fiz? Eu comecei a comprar de outros estados, de outras fábricas, para suportar esse nível de venda que eu consegui. Aí eu tive até um problema. Eu comprava roupeiro de uma marca, se não me engano, de Minas Gerais, colocava no meu estoque e revendia sem dizer que não era confiança, entendeu? Até que um dia eu vendi uma empresa chamada Agripec, posso falar o nome, né? E esses roupeiros não foram aceitos, voltaram. Aí eu fui querer entender por que é que um roupeiro, você olha assim, um roupeiro é um quadradozinho que você bota a roupa dentro do funcionário, fecha e bota o cadeado. Inclusive, tem um Por caso que 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 você me não? contou que o Beto lhe ajudou numa situação dessa aí que ele nem sabe, né? Ele nem sabe exatamente. O Beto não sabe, mas a empresa dele, que era a Agripec, devolveu todos os roupeiros. Não, e não é isso que eu quero, não. Eu quero aquele roupeiro que eu uso aqui, que tem uma qualidade melhor, é mais bem montado, é mais isso, mais aquilo, o pitão é diferente e tal. Uma série de detalhes que o concorrente de Minas Gerais não fazia. Aí eu fui pensar, quer dizer que a confiança faz um produto diferenciado? Não tem no mercado nada igual o que ela projetou, o que ela faz? E era verdade. O produto era totalmente diferente. Você olhando, você leigo, olha, você não vê nada diferente, é a mesma coisa. Só que não é, é outro produto. Aí eu peguei, foi quando eu me incentivei, o Beto Studio, ele fez esse favor para mim, sabe? Sem ele saber, né? Ele Inconscientemente, é. devolveu os produtos, foi aí que eu fui atrás de comprar a fábrica. Porque se eu fosse projetar um móvel do começo, seria mais difícil. O que é que eu fiz? Comprei a fábrica. Mas foi difícil essa operação de convencimento para você assumir o controle da fábrica? Eles estavam topando tudo, sabe? Na Hum. realidade, eles estavam topando tudo. Como eles não queriam que a fábrica fechasse, porque tinha muito funcionário lá, dependendo de acordos trabalhistas para poder finalizar a gestão dele, eles preferiram que eu tocasse a fábrica. Aí o que é que eu fiz? Eu arrendei a fábrica. Arrendei, quando eu falo, arrendei o prédio, que era no Pirambu, né? Era um galpão de 100, 120 mil metros, se não me engano. E eu peguei e arrendei as máquinas. No que eu arrendei as máquinas, eu fui tocando com as máquinas antigas, né? As máquinas que eles tinham lá. E tive vários problemas judiciais que vinham para cima de mim, porque eu estava no poder, sob o poder da máquina, né? E essas máquinas estavam penhoradas em outros locais. E geralmente aparecia o oficial de justiça de sexta-feira às 3 da tarde para poder eu entregar uma máquina que estava sendo levada. Aí o que é que eu fiz? Eu negociei cada máquina uma a uma. Cada problema que existia,
Eu ia, comprava a máquina, pagava com toda a dificuldade do mundo, né? Porque eu não estava esperando por isso, né? Eu estava esperando em comprar chapa e tinta o suprimento necessário para tocar a fábrica. Aí eu comprei a primeira máquina, comprei a segunda e comprei todas, de acordo com que foram me querendo me vender. Quando eu comprei tudo, aí eu decidi mudar de local. Mudar de local e partir para um distrito, porque lá, não sei se você conhece, o bairro Pirambu, ele foi criado, cresceu em cima da indústria metalmecânica. A maior empresa cearense de metalmecânica era sediada lá, vizinha nossa lá, Uhum, e fazia botijão de gás na época. uhum. Depois veio fazer fogão e outras coisas mais. Aí, o que é que eu fiz? Eu me decidi a ir para um distrito. E no distrito que eu fui, muito bem recebido, muito bem, tudo que eu quis, entendeu? Para facilidades para tocar no Maracanãú, eu recebi do prefeito na época, primeiro mandato dele, Agora, Roberto. então, isso é muito importante que você falou, porque você assume, uma coisa é você assumir uma marca, uma empresa que está rodando, em que a pessoa, o empresário, isso é normal, ter operações no mercado de fusão, de aquisição, né? E que muitas vezes uma empresa, um empresário, ele não vende o seu negócio somente por dificuldade. Às vezes tem empresário que vende o seu negócio porque recebeu uma boa proposta. Mas no caso, e também existem empresários no mercado que são focados só em comprar empresas em dificuldade, tirar empresas, vamos dizer assim, claramente, do buraco, né? E você foi esse caso. Você assumiu uma marca em crise e reergueu, né? Com muita dificuldade, viu, Edson? Eu me lembro da época do 2000, porque Qual foi o desde seu momento de maior dificuldade? a maior dificuldade que eu passei nesse tempo todo, 26 anos, 27 anos, foi na crise de 2014, né? Muita, passei muita dificuldade. E isso me deixou uma marca muito pesada. Tanto que consegui passar. Eu me lembro que teve um mês, se não me engano, que o meu faturamento do mês, o faturamento do mês inteiro, não é lucro, não, é faturamento. Não pagava a folha de funcionário. Você vê onde chegou, né? Aí eu parei, reorganizei, chamei todo mundo e comecei de novo. E deu certo. E hoje Quantos está certo. empresários nessa mesma época, eu também senti uma certa dificuldade nos meus negócios. Quantos empresários nessa mesma época fizeram foi desistir, né? Você não. Eu não desisti nem um dia. É. Nem um dia. O que eu fiz foi chamar, botar os papéis na mesa e dizer a quem eu devo entregar primeiro, como vou produzir, como vou arrumar compra de chapa de tinta, né? É o maior consumo da fábrica, né? É chapa e tinta, e vamos recomeçar. Eu dei uma paradinha de 20 e poucos dias, entendeu? Organizei tudo, chamei, na época, eu demiti 160 funcionários. Eu tive que fazer isso. Não é uma coisa do agrado, não, mas num Muita dia eu gente. demiti 160 funcionários. E recomecei com os outros que ficaram, quantidade boa, que venho mantendo até hoje, né? Esses funcionários que ficaram. São todos meus colaboradores e brigam pela fábrica e têm maior interesse que aquilo dê certo. E esse problema que deu em 2014 aí, que afetou muita gente, eu acredito que foi logo pouco depois que você fez o seu grande investimento, um investimento à vista na compra da nova sede.
né? Hoje você tem uma bela sede de mais de 40 mil metros quadrados. Então foi logo depois, né, Aristênio? Foi. Mas aí já recuperado, né? Sim. Fomos mudar para uma sede nova e tudo. Teve uma facilidade de amigos que trabalhavam no ramo de venda de imóveis, né? Que conseguiram esse imóvel para mim. O produto móvel de aço é um produto difícil de um galpão adequar ao produto que eu fabrico. Porque tem que ter muita altura, tem que ter muita extensão, entendeu? Tem que ter. É difícil. Esse galpão se encaixou perfeitamente no que eu queria, entendeu? A mudança para a nova instalação deve ter sido também rápida em função que você não teve que fazer muita adaptação na estrutura do prédio. É um rápido, mas que não é tão rápido, certo? Primeiro eu transferi as máquinas mais pesadas e com maior dificuldade de instalação. O setor, né? Um aço, quando chega na fábrica, a primeira coisa que acontece, ele vai para a guilhotina, ele vai cortar. Depois de cortar, ele vai dobrar, né? Virar. Depois, tratar a chapa. E no final, pintura e embalagem e entrega. O que é que eu fiz? A última chapa que chegou, que eu cortei, levei a guilhotina para lá. Que eu dobrei, levei as dobradeiras. E fui levando de peça por peça até a última, que era o setor de pintura, que já estava montado lá. Eu já tinha montado antes o setor de pintura e fossilização. Entendeu? Aí pronto. Demorei uns diazinhos, um mês, sei lá, mas consegui. Foi difícil. Aí requer mais capital, mais tudo, né? É difícil. O industrial ele sofre muito, mas é compensador, compensa. É, como eu sempre fui assim determinado a fazer uma coisa e sempre deu certo, graças a Deus eu consegui. Eu digo sempre o seguinte: como eu não tenho sócio, quando eu erro, ninguém reclama. E quando eu acerto, ninguém bate palma. Eu sou sozinho lá, eu sou o único dono, entendeu? Tem essa vantagem. Quando eu erro, ninguém reclama. E quando eu acerto, é uma pena, mas ninguém bate palma. Mas o que me satisfaz mais é o cliente. Eu não conheço, eu não lembro e não tenho um cliente meu que seja meu cliente que tenha deixado de ser. Fica a vida toda. Primeiro cliente que eu atendi lá na fábrica, até hoje não é meu cliente. Uma época, eu passei por um desafio, já na fábrica nova, claro. Uma pessoa me chamou, um distribuidor, e disse: Aristênio, eu preciso fazer esse produto aqui, essa paralisação, em 30 dias. Eu quero estar pronto em 30 dias. Eu digo: rapaz, mas não dá não, 30 dias é muito curto e tal, negócio muito grande. Ele tinha recebido uma nova marca para distribuir no Ceará. É Unilever. É a Certo? marca Unilever. Então, os navios já estavam com os contêineres dentro do mar já, para chegar. Em 30 dias, os contêineres estavam desembarcando em Fortaleza. Eu peguei esse desafio, entendeu? E eu fiz esse galpão para ele, que na realidade era um galpão novo, que até hoje eu ainda produzo para ele tudo que ele quer, tudo que ele precisa. Na verdade, eu até mudei todo o sistema dele e troquei tudo que ele tinha antigo, ele passou para usar o meu. Ele deixou de usar um porta-pallet de um concorrente, que hoje não existe mais, e está usando o meu. Trocou tudo. Vendeu o produto que ele tinha como usado, recuperou algum, claro, né? Dá para recuperar, e partiu todo para o meu. É cliente meu até hoje. É uma grande distribuidora de tudo, né? Ele distribui tudo. Ele fez um shopping agora em Messejana, e eu fiz todas as lojas do shopping. Tudo de ferro, tudo de aço. Ficou a cor mais linda do mundo. Com 28 dias estava tudo pronto. Consegui o desafio. Nós lá na fábrica, eu sou movido a desafio. E tudo está dando certo. O projeto da casa do Paulo Vieira lá em Orlando, ele usou muito aço. E o aço está em moda não somente na área industrial, né? A área Muito. industrial é para
operar, para ganhar dinheiro, mas também na decoração o aço também tem ganho muito espaço. Aristênio, nós vamos a um rápido intervalo para um compromisso comercial e voltamos em um minuto com Aristênio Canamari, comandante da Móveis de Aço Confiança, uma das principais indústrias do Brasil na fabricação de móveis para escritório e também paletização. Eu ainda vou pedir um pouco para ele explicar mais para o nosso telespectador como é que funciona uma paletização, porque o nosso telespectador não pode sair daqui com dúvida, não, né? Porque vai que aparece um cliente querendo comprar uma pallet, né? Tem que saber o que precisa, quem não usa, né? Bom, voltamos em um minuto. E lembrando, siga o Instagram do Economic News Brasil. Aproveitando no intervalo, vá lá, busque Economic News Brasil, siga no LinkedIn e também no YouTube para conferir os outros programas. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso diálogo empreendedor. Hoje, você que não assistiu o primeiro quadro do programa, meu entrevistado de hoje é Aristênio Canamari, comandante aí, presidente do grupo Móveis de Aço Confiança, das empresas que mais cearense, que mais cresce no Brasil na fabricação de móveis de aço, como o seu próprio nome já diz, né? É empresa que atua no mercado aí com mais de 75 anos e ele não fundou, né? Senão vão achar aqui que você foi o fundador, né? Da empresa. Mas não, a empresa que tem 75 anos, né? E Eu não tenho essa idade toda, né? E Aristênio, ele assumiu o controle da empresa na década de 90 e aqui no primeiro quadro nós conversamos de como é que foi essa operação, né? Ele que foi formado em Direito e depois pivotou aí para a área industrial, que é onde estava realmente o seu tino empreendedor e está tendo sucesso. E tanto sucesso que ele se tornou também o garoto propaganda da Móveis de Aço Confiança. Pelo que eu sei, a empresa ia criar um mascote, eu acho que era, e Aristênio parece que disse: não, vai ser eu. Aristênio, como você se decidiu se tornar o garoto propaganda da Móveis de Aço Confiança? Como surgiu essa ideia? Nem tão garoto assim, né? Mas tudo bem, garoto propaganda. Vamos lá. É o seguinte, como eu te falei É um garoto prateado, como se diz, né? é, como eu falei na primeira, eu passei uma dificuldade muito grande em 2013, 2014, e me deixou marcas de não querer mais passar por isso. Aí o que que eu disse? Rapaz, eu vou criar alguma coisa para poder eu divulgar a marca, divulgar a minha pessoa com a marca, porque muita gente não sabe o que é que eu faço, né? Não sabia o que eu fazia. Aí eu vou contratar a empresa para poder fazer isso. Rapaz, tanta coisa, tanta ideia, em poucos minutos, em poucos dias, que eu digo, rapaz, mais fácil sou eu mesmo vou para frente. Eu vou. Cheguei na fábrica um dia, aí eu perguntei, essa mercadoria aqui que está saindo, sabe para qual cliente? Aí o cara disse, cliente tal. Aí eu disse, quando foi que ele comprou? Tal dia. Que dia ficou de entregar? Tal dia. Eu fiz a conta, era para ter sido entregue com 30 dias, está sendo entregue com 21 dias. E o meu maior problema hoje, meu, pessoa física, e nós passamos por isso, entendeu? A falta de compromisso das empresas de entregarem o produto conforme combinado na data aprazada. Tudo que você compra hoje em dia, que dia entrega? Tal dia. Não entrega, atrasa, atrasa. E não tem o compromisso. Você não tem como. Já está comprado, não tem mais como voltar atrás, tem que esperar. E no meu caso, isso não está acontecendo. Não, não é costumeiro, não acontece. Eu entrego antes do prazo. Eu peço o prazo e entrego antes do prazo. É muito importante. O comprador, a pessoa que está precisando do produto, ter o produto na hora certa. Tem que ser. Então, o desafio de entregar é meu. Então, eu preciso entregar.
antes do tempo, no máximo do tempo atrasado. Agora, mesma semana, eu entreguei um produto que eu combinei de entregar com 30 dias. E entreguei com 30 dias úteis. Porque você não encanta o cliente, não é entregando no dia, é entregando antes do dia, né? Mas tem gente que fica, não, meu E, dia é dia tal, meu dia é dia tal. Mas e outra não. coisa também, viu, Jackson? Você faz um projeto para executar, para fazer o projeto e tudo. O que acontece? Você fecha um preço e o cliente fica lá esperando que você cumpra. Que a minha obrigação é cumprir, entregar o produto combinado. E não, por exemplo, eu conheço produtos aí que chega, não, rapaz, mas o valor não deu, não, dá para dar uma ajuda, melhorar um preço e tal. Se depois de fechado, isso não existe. Então é fechar o preço, fechar o produto, fechar o prazo e cumprir. Esse ano, 2025, eu cheguei a ter 5 lojas prontas dentro de casa, dentro do meu galpão, esperando o cliente autorizar para receber. Canso de chegar na fábrica e chegar lá, caminhão volta com a mercadoria, porque o cliente não podia receber, porque não estava chegando antes do tempo, entendeu? Entrega antes do tempo. Aí agora a ordem lá é o seguinte: toda vida que vai sair a mercadoria, liga para o cliente, procura saber as condições de recebimento para mandar somente quando está pronto, porque eu aprontei o meu e o cliente não está pronto para receber. Graças a Deus, né? A minha parte eu fiz. Então, quer dizer, isso é muito importante. O preço e o prazo da entrega. Tirar. Eu digo sempre o seguinte: olha, eu fui vender um produto para um cliente, cheguei lá e tal, depois tudo resolvido e tudo. Aí quando eu terminei, que ele fechou comigo, aí terminou e disse: olha, o seu trabalho agora é vender o seu produto. Vá vender seu produto para você ganhar o dinheiro para você me pagar. Porque eu aqui, você se esqueça de mim. No dia aprazado, eu encosto. Então é um ditado meu, sabe? Me compre e esqueça de mim. No dia combinado, você pode me ligar com o rato pronto. E eu ligo antes, dizendo que está pronto. Quer dizer, é muito bom. Eu trabalhando assim. Então, quer dizer, nós estávamos falando na conversa do garoto propaganda, né? Aí estava lá, o produto saindo antes do prazo, eu peguei meu telefone celular, entreguei meu funcionário que faz o carregamento do caminhão, né? Ele disse: rapaz, filma aqui, Aí eu, filma Arsênio, aqui, filma aqui eu falando. Arsênio, eu acho que você vai falar disso, aí eu quero te perguntar. O bordão para cima, que ganhou notoriedade. Como ele se conecta justamente com essa cultura da empresa, com a sua liderança? Isso é a tradução da cultura da empresa que você lidera? É, é. E eu acho interessante, sabe? Uma vez eu vinha na BR-116 e passou um carro por mim e baixou o vidro. Aí eu baixei o vidro também, aí o cara gritou: para cima, para cima. Ele não era meu cliente e eu não conhecia, não sabia quem era. Eu achei aquilo o máximo, porque foi no começo da criação dessa frase que eu crio, né? Que eu grito no final das gravações. Eu sempre, para cima, 2025 venha. Vai ser para cima. Não tem crise, o país é forte. A empresa está organizada para dar certo. E vai dar certo. O para cima foi criado nesse dia. Foi uma brincadeira da hora, né? Eu estava lá gravando, aí entrega o caminhão cheio de mercadoria saindo. Aí eu levantei a mão para cima, e ficou. Eu gostei, as pessoas combinaram. Teve um caso, Jackson, interessante. Logo depois que eu comecei a publicar isso, para cima, né? Eu fui para o enterro de um pai de um amigo meu, de um amigo nosso, e lá no velório, só quem não levantou a mão para dizer para cima foi ele. O resto, todos os meus amigos levantaram. Para cima, Aristide, para cima. Quer dizer, eu achei aquilo que está pegando, né? E rapaz, é por aqui mesmo, vou ficar. Pegou Aí até foi onde isso, não era para pegar. até eu não era para pegar. Aconteceu isso no velório. Todo mundo chegava, ei, para cima, para cima. Fala brincando, mas sabe que a realidade da empresa não é brincadeira. É sério.
E o para cima é uma situação da empresa que vai para cima, que está para cima. Não existe pessoa melhor, lógico que existe perfil de cada empresário, mas não existe quem fale melhor do seu negócio do que o dono, né? Como você enxerga o papel do marketing de rosto e a proximidade com o cliente? Porque você está dando, como se diz no linguajar popular, cara a tapa, não é isso? É, é importantíssimo o marketing, viu, o Jackson? Importantíssimo o marketing. Até para o meu negócio é importante, que é um público quase que reduzido, né? Quem mexe com atacado, quem mexe com supermercado, quem mexe com loja, pet shop, tudo que é loja, Porque o supermercado e teu tudo é para fabrico, colaborador, né? porque o empresário que está dentro de uma sala, que ele contrata uma equipe de marketing para fazer ali, é uma coisa. Mas quando o teu colaborador da produção, do comercial, tá vendo o dono da fábrica, né? O dono da empresa, ele mesmo fazendo a propaganda, ele mesmo mostrando a entrega de produtos com sucesso antes do prazo, como você viu uma vez, eu vi uma vez você mostrando uma loja que foi entregue antes do prazo e a loja já estava lotada de gente comprando, né? Então assim, você estimula o teu vendedor, né? Saber o que está vendendo, porque às vezes tem vendedor que, poxa, né, não sente ali confiança, né? É, o próprio nome diz, sente confiança. Mas se ele vê ali você vendendo, entregando, né? O teu cara da produção tá vendo você vendendo, falando como é que é. Ele não pode falhar. Então, você termina influenciando toda a equipe com essa animação, com essa garra que você fala. Você sentiu isso? Demais. Já que isso é interessante. Antigamente eu chegava na fábrica 6 da manhã, 6h30, até 7 horas. Com esse trânsito meio louco, eu estou chegando mais tarde, né? Então a fábrica já está funcionando, né? Quando eu desço, que subo nas escadas, que vou dentro do galpão, que eu dou uma volta geral dentro da fábrica para iniciar o dia, é impressionante a quantidade de funcionário que faz, bota a mão para cima e diz para cima. Sabe, eles brincando já, entendeu? Eles lutam pela fábrica, eles lutam pelo emprego dele. Eles têm prazer de ver a empresa bem. E têm prazer de receber em dia. Eles têm prazer da entrega, de mostrar o produto. Acontece dentro da fábrica, todo dia. O funcionário chegar e dizer, para cima, doutor! Para cima, doutor! Entendeu? É porque Tem um você. até que chama, papai, para cima, papai! Essa é a diferença que eu comentei aqui. Às vezes tem empresas que contratam uma equipe de marketing, né? Bota lá um ator, bota não sei o que e tal. Mas quando você vê, o teu colaborador vê, o chefe dele, ele mesmo falando, ele mesmo vibrando, ele vibra também. Aconteceu uma comigo interessante há uns 2, 3 meses atrás, Jackson. O Beto Stuart me ligou. Eu falo sempre do Beto, porque o Beto, para mim, é uma referência de qualidade e de Empreendedorismo, o Beto hoje empreendedorismo. é um dos maiores Para mim, empreendedores do nosso estado, né? eu E conheci que o Beto, eu faz tinha o que você, e faz justamente o que nós estávamos conversando aqui. O Beto, ele mesmo está na linha de frente, né? Mostrando os eu me espelhei empreendimentos. um pouco também dele As também, pessoas viu? hoje compram, são clientes do Grupo BSPA pela confiança no Beto. Pois é. Aí ele ligou para mim, filmou um móvel, um roupeiro de funcionário. Aí eu peguei e disse, Beto, o que você quer? Não, eu quero fazer um roupeiro para Chica Doce. Aí ele disse, perfeitamente, deixa comigo. Foi só isso. Só precisa me ligar e me acionar. Eu dou meu jeito. Aí eu fiz um móvel que ele botava o roupeiro dentro de uma área molhada. E não tinha as cores que ele usa, né? Era cinza, aquele cinza velho normal, né? Que é o padrão. Uhum. E não tinha a marca dele. Eu acho muito bonita a marca dele, entendeu? O que ele faz da marca dele. Aí eu criei um móvel que tinha
umas portas maiores e portas menores, dependendo do funcionário, e a parte de baixo do móvel eu fiz de aço inoxidável. E botei também uns niveladores, porque às vezes tem um desnível no piso, né? O móvel fica mais ajustado. Aí mandei o móvel para ele. O móvel chegou lá, ele abriu o móvel, recebeu, adorou, né? Aristide, eu queria que você viesse fazer uma entrega aqui do móvel. Perfeitamente. Você diz o dia que você vai estar lá, que eu vou lá. Então, você vem almoçar comigo aqui. Eu digo, vou. Não, você vai lá para o BS Design, que você vem comigo. Ele tá certo, beleza. Cheguei lá, ele me botou dentro do helicóptero e fomos lá entregar o móvel. Aí fiz a filmagem, passei um tempo lá com ele e tal. Sei que já voltei de noite já, nesse passeio, vendo a cidade por cima, né? E para mim um prazer enorme. Tava o Cláudio Tagino também lá, ficou perguntando. Ele veio perguntar e passou horas perguntando como foi que eu entrei em móveis de aço confiança. Aí eu disse que foi ele, foi um dos que ajudou a entrar. Aí eu contei a história toda e tudo e tal, mas a gente passou a tarde todo dia conversando, né? Conhecendo lá o gado, os cavalos e tudo. Foi uma tarde memorável. E ele adorou o móvel e ficou o móvel das cores que ele usa, duas cores. Botei a logomarca dele em cada porta, tem uma logomarca, e a parte do móvel de baixo em aço inox. Ficou um espetáculo. Quer dizer, a gente tem saída para tudo, entendeu? Tem uma loja de carro aqui, você pode ver, que quando eu vou para os locais, eu gosto de ir lá dentro, sabe? Onde o funcionário está. Eu vou para um restaurante, vou lá na cozinha, olho, converso e tal. Às vezes peço para entrar no setor em que eu estou atuando, que é o setor de roupeiro, né? O restaurante tem um roupeiro, né? Uhum. Aí eu vou lá olhar e tal. A maioria dos roupeiros, ele tem a porta puxada, né? O cara esquece a chave e puxa a porta e amassa a porta. Aí perde todo o valor, o móvel, a segurança do móvel. Eu criei um amigo nosso, tem várias lojas de carro e tinha muito esse problema. Chegou para mim e disse, Aristênio, rapaz, olha aqui, mandava as fotos dos roupeiros e tal. Eu digo, eu vou criar uma solução para isso. Deixa comigo. Eu fiz uma época que fiz roupeiro para todo o exército do Brasil e eles lá têm um sistema de aldabra. Você roda e o ferrolho em cima, embaixo e na frente você bota o cadeado. Aí eu criei essa aldabra, coloquei no móvel, isso tudo no computador, né? E botei a porta, em vez de ser por fora, externa, aonde o cara tinha condição de pegar a porta e puxar e estragar o móvel, eu fiz a porta interna. Então, eu fechei em cima, fechei embaixo, fechei na frente e a porta ficou interna. Só que um detalhe, o móvel saiu um percentual bem elevado acima do que é o móvel hoje. E esse meu amigo é muito seguro, né? Eu mandei um móvel para ele, ele disse, qual é o preço? É tanto. Ele, não, não dá não e tal. Aí desistiu da compra. Aí ele parece que foi olhar com calma, olhou o que era o produto, que era diferenciado, né? E fez o seguinte: ele trocou loja por loja todos os roupeiros de todos os funcionários. Ele iria Todos. ganhar no longo prazo. Já ganhou, já. Nunca mais ele teve que consertar móvel de aço. Por quê? Porque a pessoa abre, mas abre só com o pé de cabra para abrir, entendeu? Porque é tipo um cofre, ficou um cofrezinho, entendeu? Cada um é um cofrezinho. Por falar Ficou um nisso, a espetáculo. Móveis de Aço já chegou a fabricar cofre, não foi? Fabriquei. O último cofre que eu fabriquei para o Banco do Nordeste. No advento, aquele problema que teve do Banco Central aqui em Fortaleza, eles me chamaram para produzir um cofre que não tivesse problema de ataque, né? E eu produzi um cofre e passei 100 dias para fazer esse cofre. Foi 100 dias focado só nesse cofre. E o Banco do Nordeste comprou todos os cofres, se não me engano foram 36 ou foram 34, e o cofre é um sucesso, só que
com a digitalização né, o Pix e outras coisas mais, cofre hoje é quase que para guardar a chave de carro que saiu, né? O caminhão sai, vai fazer uma entrega, aí volta com a nota assinada, recibo e tal, a chave do carro, e bota no boca de lobo e deixa lá para no outro dia o funcionário pegar. É, Cofre para guarda de volumes, não existe mais essa venda. nós estávamos conversando essa semana que você disse, inclusive, está com esse projeto, que muitas pessoas hoje estão com muitos produtos de valor nos seus closets, relógios, bolsas, né, sapatos, né, que são coisas muito caras. E você me disse que está tendo uma tendência de pessoas que estão colocando uma blindagem nos closets dos apartamentos, das casas. Como é que está esse projeto, Aristênio? Você pretende avançar nesse projeto? Jackson, sinceramente, eu queria avançar com isso aí. Mas hoje eu estou querendo entregar o que eu estou conseguindo vender. Entendeu? Não está dando. Eu estou dando foco mais para atualização de máquinas, para produzir com mais agilidade e com mais qualidade. Entendeu? Eu estou focado agora nisso e melhorar a máquina. Eu me lembro quando eu comecei na fábrica, a minha energia lá dava R$ 25.000 mensal, há 26 anos atrás, né? Eu recebi outra cobrança de energia da fábrica, deu 3 mil e pouco. Depois de 26 anos, com todos os aumentos que tiveram, né? Se Deus quiser, vai ficar por aí mesmo. Quer dizer, por que isso? Por causa do investimento em fotovoltaica, né, que eu fiz, e também as máquinas. Elas são mais modernas. Antigamente tinha máquina com motor de 50 HP, 50 kVA, sei lá, 50, 20, 30. Hoje em dia não tem mais. Hoje É tudo é quase um motor de servo, Fusca. motorzinho desse tamanho, cada qual faz o seu e a máquina toda funciona como servo motor. Isso não gasta mais energia, entendeu? Uhum. Troquei toda a fábrica para LED, né? E fui renovando, fui renovando. E cheguei à conta boa de energia. Graças a Deus, com o apoio de uma pessoa que entende de energia, sempre está lá me pondo na par das novidades e tal, e eu estou satisfeito em estar gastando 3 mil e poucos reais de energia numa fábrica daquele tamanho, né? Com É, aquela produção que eu tenho. é. Aristênio, estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria fazer duas perguntas rápidas. É, A primeira, como a Móveis de Aço está se preparando para se manter competitiva nos próximos anos? Continuar atendendo o cliente como eu tenho atendido, né? Continuar renovando, ampliando as máquinas, né? Máquina é tudo. Hoje em dia, eu já estou fazendo todo tipo de solda lá robotizada. É um robô que faz a solda, entendeu? E no setor mais que eu gasto mais tempo, é tudo robotizada. As máquinas são tudo automatizadas. Isso aí é que traz a produção. Então, eu estou focado nisso, entendeu? Continuar com a minha mídia, que vai dar certo, né? Já Que deu. para cima, que está dando, vai ser para cima mais ainda. E organizar a empresa e trabalhar com social, né? Também ajudar o social. É importante. Hoje em dia eu tenho um trabalho social já e eu tento melhorar também a parte social dos meus funcionários, dos meus melhores colaboradores, mais antigos. Eu tento resolver, atuar nisso aí e a social tem que ser feito. Nós, como empresário, temos a obrigação de fazer um pouco, o que puder, qualquer coisa, pelo social, entendeu? Um dia desse, uma funcionária minha estava fazendo uma casa, aí chegou para mim para eu ajudar a comprar madeira do telhado da casa dela. Aí eu disse, que madeira é essa? Aí ela estava comprando madeira branca, né?
Eu digo, não, eu pago, mas você vai comprar maçaranduba, né? Madeira boa. E fiquei muito feliz por ter ajudado, né? Não é muita coisa não, mas é uma coisa, né? Tem que fazer o social. Eu gosto de fazer o social pelos que me servem, pelos que estão comigo. Mas você tem outros projetos, que eu sei, em Beberibe, né? Você tem outros projetos sociais que você toca. Tem projeto de música, violão, né? O meu amigo Xande doou 6 violões lá, estamos lá ensinando os meninos a tocar o violão, a cantar. Tem também o projeto da padaria, que ensina a fazer pão, ensina a fazer pão. Já comprei um forno pequeno, mas agora eu vou tentar aumentar o forno. E tem também o futebol, tem também o voleibol. E eu vou agora partir para fazer também uma área médica, de atendimento médico. Consegui o terreno de um amigo nosso, já lá também na zona, dentro da comunidade, já que existe, e estamos tentar construir uma, tipo uma UPA, né? Não é uma UPA, porque não é uma UPA, Ah, uma coisa pequena. Mas que a pessoa não precise ir em Fortaleza, que tem um médico lá dentro da comunidade. entendi. Então, isso aí é um projeto meu que eu estou fazendo muito lentamente, mas não esqueço de dar todo dia um passo. E a última pergunta aqui que eu vou lhe fazer é que muita gente apenas vê o sucesso, mas seu início foi desafiador, né? Que conselhos você deixa aqui para quem deseja empreender hoje, no seu setor ou em qualquer setor, deseja empreender, ou aqueles que estão passando por alguma dificuldade nos seus negócios na atualidade? Que conselho você deixa, que mensagem você deixa para essas pessoas? Para aqueles que estão iniciando e para aqueles que estão com seus negócios, mas que estão passando por dificuldade. Foque dentro do seu negócio, vá mais para dentro do negócio do que o normal, do que você fazia, do que o que faria. Fique dentro, não desista, persista, que o seu dia chegará. Focar no que o seu negócio vai para frente. É outra coisa. Você pode vender, fazer bolacha, vender, faz o que você quiser. Você estando dentro e não abrindo, vá para frente que dá certo. Essa semana teve um filho de um amigo meu que me procurou para montar uma loja. Aí ele me ligou, era 7, 8 da noite. Quando foi de manhãzinha cedo, ele me retornou, já com o pé direito da loja. Eu fiz o projeto meio-dia e meio, foi meio-dia e meio mais ou menos. A loja já estava montada no computador, né? Tudo feito e tudo. E ele pegou e disse: Tio, ligeiro demais. Eu digo: Ô, mas, rapaz, você contratou foi a confiança. Bora fazer e tal. Quer dizer, eu faço projetos rápidos. O cliente me procura, eu vou lá, ou mando alguém lá, se eu não tiver tempo para ir no momento, faço os projetos rápidos, resolvo e dou soluções melhores para cada tipo de comércio que precise do meu produto. Muito dificilmente eu pegar um projeto já que vem executado, que vem feito já, o projeto, e que eu não tenha que mudar nada. Sempre eu mudo alguma coisa e o cliente fica satisfeito. Um dia desse, o cliente chegou para mim com um projeto, tá aqui, tá, olhou e tudo, é isso que eu quero. Aí eu peguei, redesenhei o projeto dele, botei um túnel no meio do projeto, porque a empilhadeira vai no fundo, vai no meio e vai na frente. Ela circula melhor. Economia de gás, né? E deu mais posições do que posições pallet, né? Do que ele tinha projetado. Com menor preço, com tudo, sucesso total. O cara, quando olhou, disse: Rapaz, é isso que eu estava querendo.
Eu tinha comprado um projeto, paguei por um projeto caro, e você fez um projeto sem cobrar, né? O projeto para executar, e ficou 1000 vezes melhor do que eu tinha na minha mente e na minha mão. Quer dizer, não é de graça que nós estamos há 26 anos, entendeu? A gente sabe o que é melhor para o cliente. A gente sabe orientar o cliente. Você Bom, que está começando, é. não desista. Você que está com dificuldade hoje, é esse que não deve desistir mesmo. Porque já andou, vai parar de jeito nenhum. Porque às vezes tem Para gente, cima. Aristênio, que tem medo de passar por dificuldade, tem vergonha de dizer que está em dificuldade. Tem, né? Não, 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 Dificuldade não. Não, não é para ser assim, não. normal. Não é para ser assim, não. Tem que ter orgulho de passar por todas as dificuldades que você passou. E quando tiver no sucesso, ficar calmo que vai dar certo. E mesmo na área do sucesso, um dia pode vir outra dificuldade. Esse país ele é muito, né? Mas é como você disse, é estar sempre preparado para uma dificuldade que possa vir. Se não vier, melhor ainda. Melhor ainda. Conversamos aqui com o empreendedor industrial Aristênio Canamari, o homem que de advogado passou a, a liderar uma das principais indústrias do Brasil de fabricação de móveis de aço e paletização. É, um empreendedor que assumiu a empresa que foi, se não a maior do Brasil no segmento, né? Que estava em dificuldade e quando assumiu, reergueu a empresa com seu dinamismo e que está aí ainda com muitos projetos para o futuro. Aristênio, muito obrigado e no próximo programa aí vamos marcar, porque você ficou de explicar melhor o que é a paletização e nós precisamos de tempo para conversar sobre isso. Beleza. Obrigado, Lembrando, Jackson. Parabéns. Quando eu vi esse seu programa na televisão, eu fiquei impressionado, fiquei pensando em participar. E na primeira oportunidade que eu me encontrei com você, eu digo, Jackson, para mim também, né? Eu mereço. Você veio na hora, ainda demorei ainda para lhe dar o retorno, porque foi numa época de muita mudança na fábrica agora. Eu estava montando uma máquina nova que chegou, estava meio sem tempo, mas aí, está aqui. Estamos pronto. pronto. Lembrando, você que ainda não segue o YouTube do Economic News Brasil, vai lá, marca lá o sininho, sempre que ele disponibilizarmos novos conteúdos, você ser avisado. E também você pode conferir os programas anteriores do Diálogo Empreendedor, que estão todos lá. E também siga o Instagram do Economic News Brasil, o LinkedIn do Economic News Brasil, o Facebook. Estamos em todas as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau.